Oi, sexto ano. Vamos estudar hoje as projeções, mapas e projeções cartográficas, dando continuidade à cartografia, certo? Então, a gente já sabe que cartografia é o estudo dos mapas, cartas, e então quem estuda isso são os cartógrafos, né? Os cartógrafos se dedicam ao estudo dos mapas, das projeções cartográficas. E isso é extremamente importante para retratar o espaço geográfico, é importante para a gente poder estudar de uma forma melhor o espaço, a representação dele, com linguagens próprias para a gente poder entender. Então, o que é uma projeção cartográfica? Uma projeção cartográfica é basicamente uma solução para a gente poder ver todo o planeta Terra em um plano. Digamos assim, a Terra ela é geóide, esférica, né? Então, se a Terra ela é assim, redonda, não tem como a gente visualizar todo o mapa de uma vez só. Então, como é que para solucionar esse problema desse formato esférico da Terra, para que a gente consiga visualizar melhor toda a Terra em um mapa, foi criadas as projeções cartográficas, que é uma representação plana da Terra, entendeu? A Terra foi representada de uma forma plana para poder a gente ver ela em todo o seu contexto, que são os mapas e projeções cartográficas. E existem de vários tipos. Existem de forma cilíndrica, de forma cônica, de forma plana. O planeta Terra, eu posso pegar ele e fazer ele o mapa ao redor dele, e quando abrir a folha, fazer um mapa em forma cilíndrico. Eu posso pegar o mapa, o planeta Terra, o globo, colocar a folha em formato de cone e fazer outro mapa. Posso pegar também a folha e fazer um mapa só de uma parte da Terra, certo? Que é a plana ou azimutal. Então, esses são os tipos de projeções cartográficas. A plana, que é a retinha, a cônica, que pega os polos, polo norte, polo sul, e a cilíndrica, que também pega o polo ou uma parte da Terra, que é a certo? A plana é a mesma coisa de azimutal. Então, projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana ou azimutal, certo? Do jeito que vocês estão vendo aí, são os tipos de projeção cartográfica que a gente tem. São as formas de elaborar mapas, tá certo? De como colocar o mapa da Terra, já que a Terra é esférica, como fazer ele ficar em um plano, para a gente poder estudar. Então, todos esses mapas e cartas geográficas, eles vêm em um livro chamado de Atlas. Então, o que é um Atlas? Atlas é um conjunto de mapas e cartas. Então, os Atlas, eles são disponíveis com todos os mapas disponíveis sobre o planeta Terra. Então, geralmente tem o Atlas Geográfico Escolar, que é o que a gente estuda na escola, e tem o Atlas, que é para estudiosos, um Atlas mais pesado, um atlas maior, que é para cartógrafos e pessoas que estudam esse ramo da geografia, tá certo? Então, o atlas é um compêndio, um aglomerado de mapas e cartas geográficos, geralmente feito por cartógrafos. Existem muitas projeções cilíndricas, certo? Essas aqui são projeções cilíndricas. A primeira projeção cilíndrica que vocês estão vendo à esquerda é a projeção feita por Mercator. Mercator fez essa projeção baseada nas opiniões e ideais dele. Então, quando ele fez esse mapa, ele tinha uma visão eurocêntrica do mundo. O que é uma visão eurocêntrica? Ele via a Europa como o centro da Terra. Ele achava que a Europa estava no centro da Terra. Então, ele desenhou a Europa um pouco mais abaixo e um pouco maior do que ela é. Essa era a visão de Mercator, de que a Europa era o centro de tudo, porque a Europa era onde ele morava e era o centro, o berço da humanidade. Então, era uma visão eurocêntrica, onde a Europa era o centro de tudo no mapa. Já Peters, ele fez essa do lado direito, que é uma projeção cilíndrica também. Só que ele meio que deformou a projeção. Ele puxou todos os continentes que estavam ao sul da linha do Equador, puxou um pouco mais esses continentes, tipo América do Sul, África. Ele
deformou os continentes. Então, ela é uma projeção que tipo, não é tão usada, porque ela não é tão correta, certo? Nas formas dela. E temos a projeção de Mercator, como eu falei, que é a mais usada, é a de Mercator, certo? Porque ela é a que é mais semelhante, só que hoje nós temos outros tipos de projeções, mas a mais usada era a de Mercator, porque era a que mais chegava à proximidade e parecia mais com o que era realmente o planeta Terra. Só que ela tinha aquela visão eurocêntrica que eu expliquei. Tinha também a projeção de Robinson. A projeção de Robinson, ela era utilizada nos planisférios e ela apresentava linhas curvas que se aproximavam umas das outras à medida que se afastavam da linha do Equador. Então, ela tinha uma curva muito diferente, certo? Ele dava uma curva na linha do Equador, em todos os continentes ele curvava. Também é outro tipo de projeção. E tem a projeção de Gould, que é pouco usada, mas dizem que é a que mais se assemelha ao que realmente os continentes são. Só que ele deformou o planeta para poder fazer a projeção, né? Ele deixou os continentes bem parecidos na superfície com o que realmente são, mas ele deformou, ficando parecendo um M, tá vendo? Então, ela também é um tipo de projeção cartográfica que representa a superfície da Terra. Existem vários tipos de mapa, pessoal. Existem mapas que representam, como esse que a gente está vendo, só os biomas da Terra, que é um mapa geográfico, é um mapa que representa só a superfície da Terra, tá certo? Representa só a vegetação. Eu posso fazer um mapa para representar cada coisa. Aqui é um mapa político da Europa, então é um mapa que representa as divisões territoriais e os países europeus, é um mapa político. Aqui é uma anamorfose. O que é uma anamorfose? É um tipo de mapa em que você vai colocar deformidades de propósito. Então, cada mapa é gerado de uma... Tipo, eu pego o mapa mundi e vou fazer ele de acordo com uma coisa. Então, por exemplo, vou fazer o mapa do mundo de acordo com os países que mais têm fome. Então, eu vou aumentar os países que mais têm fome no mundo e diminuir os que têm pouca fome. Vou fazer uma anamorfose dos países que têm mais analfabetismo, mais gente analfabeta. Aí eu vou aumentar os países que têm analfabetismo no mapa e vou diminuir aqueles que não têm analfabetismo. Ela é bem deformadinha de propósito, para a gente, quando vê, já saber quais são os contornos, já saber quais são os países que têm problemas. Tipo, eu vou pegar os países que mais têm casos de coronavírus. Aí eu aumento os países que têm casos de coronavírus e diminuo aqueles que têm poucos casos no mapa. A anamorfose, ela é assim, ela é deformada. A anamorfose vem de metamorfose. Ela é deformadinha de propósito para a gente poder já olhar e já saber quais os países que a gente quer ver no mapa. É um tipo de mapa também, né? Muito usado. Vejam bem, deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa para vocês. Eu vou voltar aqui para projeções cônicas, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Essas projeções, elas são muito importantes, tá certo, pessoal? Então, não esquecer de entender. Azimutal é a mesma coisa de plana, tá certo? Então, assim, qual é a importância dessas projeções cartográficas? Elas são importantes para representar a esfera terrestre, para representar a Terra de forma plana, para que a gente possa estudar os mapas de uma melhor forma. Ah, professora, qual é o melhor tipo de projeção cartográfica para representar a Terra? A projeção cilíndrica. A melhor forma de representar a Terra é a projeção cilíndrica, certo? Que é essa que a gente estuda sempre, que é essa projeção cilíndrica aqui, que vocês estão vendo. O mapa, ele retrata corretamente a Terra? Não, ele vai representar com deformações. Não tem como representar corretamente a Terra. Vai ter deformações em todos os mapas. Mas a gente vai estudar aquele que mais se aproxima à realidade, né? O mapa mais utilizado para representar é a projeção
na navegação, o que mais se utiliza é a projeção azimutal ou plana, na navegação. Mas para representar a Terra é essa cilíndrica, né? Já falei para vocês o que é um atlas. E o uso da projeção cônica, ela é muito usada para calcular distâncias entre dois pontos, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado bem na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E nos vemos na aula de amanhã. Beijo para vocês.